Olá pessoal, aqui é a professora Isabela Gregor do canal Sala de Matemática e neste vídeo vou continuar comentando as questões do PET de Matemática, volume 3 do 8º ano, referente à terceira semana. Questão 9. Determine a medida do ângulo x indicada em cada triângulo e classifique esses triângulos em relação às medidas dos ângulos internos e as medidas de seus lados. Para começar, vamos comentar a primeira parte da questão, que pede para determinar a medida do ângulo. E como que nós vamos encontrar a medida dos ângulos x indicado nas figuras? Nós vamos utilizar a relação fundamental que diz que em qualquer triângulo, a soma das medidas de seus ângulos internos é 180 graus. Vamos nessa. Primeira figurinha, nós temos um triângulo cujas medidas dos lados são todas 3 centímetros. Logo, o triângulo possui os lados de mesma medida e tem um teorema matemático que afirma que, quando o triângulo tem todos os lados de mesma medida, os ângulos internos também serão de mesma medida. Então, se nós temos aqui o ângulo x, que está indicado, nós podemos afirmar que os outros ângulos da base também serão ângulo x. E agora nós temos 3 ângulos indicados por x, basta utilizarmos a relação fundamental. Como a soma das medidas dos ângulos internos é 180 graus para qualquer triângulo, basta pegarmos os 3 ângulos x, somar e igualar 180 graus. Agora você deve resolver esta equação, lembrando que resolver é somar os valores do x e depois isolar. Segunda figura. Observamos aqui que desta vez nós temos 2 lados de mesma medida, Então, 4 centímetros, 4 centímetros. Observamos também que temos um ângulo externo de 150 graus, um ângulo interno de 120 graus e um ângulo x da base. Vou explicar 2 métodos para resolver esta questão. O primeiro vai ser utilizando a soma dos ângulos internos. Bom, como o triângulo possui 2 lados de mesma medida, pelo teorema matemático, os ângulos internos da base referente a esses lados também vão ter a mesma medida. O ângulo referente ao lado de 4 centímetros mede x, logo o outro ângulo da base referente ao outro lado que mede 4 centímetros também vai valer x. Logo, nós vamos ter os 2 ângulos x da base e um ângulo de 120 graus acima. Usando a relação de que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, nós vamos pegar os 2 ângulos de medida x, somar com 120 e igualar 180 graus. Então, você deve resolver esta equação, lembrando de isolar o x. Novamente, a mesma figura, agora com o segundo método, nós vamos trazer a informação de que 2 lados de mesma medida, nós vamos ter 2 ângulos internos de mesma medida. Então, como vimos anteriormente, os ângulos da base, ambos vão medir x. E utilizando a ideia do ângulo externo, o que nós podemos observar? Se nós pegarmos o ângulo de 150 graus e juntarmos com o ângulo x, vai formar um ângulo de 180 graus. Logo, o ângulo x é o ângulo suplementar do ângulo externo de 150 graus, ou seja, a soma destes 2 ângulos, ou seja, x mais 150 é igual a 180 graus. Aí basta você isolar o x e você encontra o valor dele. Terceira figurinha. Observe que nós temos 2 lados de mesma medida, 3 centímetros, também um ângulo externo de 110 graus e um ângulo interno x. Podemos relacionar um dos ângulos do triângulo, que seria esse ângulo da base, com o ângulo externo de 110 graus. Ele vai ser o suplementar de 110. E como é que nós encontramos o valor desse ângulo indicado de verde? Como ele é suplementar, basta fazer 180 graus menos 110 graus. Encontraremos o valor dele. Se 2 lados possuem a mesma medida, os 2 ângulos internos da base também vão ser de mesma medida. Logo, o outro ângulo da base também será suplementar de 110 graus, tendo a mesma medida que o ângulo indicado por verde.
Depois que você encontrar o valor destes dois ângulos, vamos utilizar a relação geral, que é a soma das medidas dos ângulos internos a 180 graus. Então, nós vamos pegar os três ângulos internos do triângulo, que é o ângulo X, com mais os dois ângulos que você vai encontrar o valor, que está indicado de verde, igual a 180 graus. Daí você resolve a equação, lembrando que você deve substituir os valores encontrados aqui para a medida do ângulo indicado de verde. Última figurinha da questão. Nós temos aqui um triângulo que não tem a medida dos lados, mas nós podemos observar que ele tem um item especial. Vamos olhar os ângulos internos. Aqui nós temos o ângulo interno X, acima o ângulo interno de 37 graus, e aqui nós temos um ângulo indicado por um quadradinho com um pontinho no meio. Esse ângulo é o ângulo de 90 graus. Nós temos agora a indicação dos três ângulos, então nós podemos usar a relação fundamental e somar os ângulos e igualar a 180 graus. Então, você vai fazer as continhas e isolar o valor do X. Pronto, questão resolvida. A segunda parte da questão pede para classificar os triângulos em relação às medidas dos ângulos internos. Você deve observar aqueles desenhos, da questão e relacioná-los ao que eu vou mostrar aqui para vocês. O PET traz um texto explicativo, então eu vou utilizá-lo também para exemplificar para vocês. Se possuir um ângulo interno reto, o triângulo é chamado de retângulo. Está indicado aqui para vocês de rosa. Então, é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Se todos os seus ângulos internos são agudos, ou seja, dessa vez você deve olhar cada um dos três ângulos internos. O triângulo é chamado acutângulo, que vem da ideia de agudo, ângulo menor do que 90 graus. Então, tem aqui a ilustração para vocês, um triângulo que tem medidas de ângulos internos 70 graus, 55, 55. São todos ângulos menores do que 90 graus. E se possuir um ângulo interno obtuso, então basta possuir um ângulo obtuso, o triângulo é chamado de obtusângulo, como o exemplo mostrado agora. Esse triângulo possui um ângulo interno de 138 graus, que é maior do que 90, logo é obtuso. Você deve olhar as figuras da questão e relacioná-las a essa classificação em relação à medida dos ângulos internos. Depois, a questão pede para classificar de acordo com a medida de seus lados. Então, dessa vez, você vai ter que olhar a medida dos lados. O PET também traz um texto explicativo e é bom você dar uma lida, você buscar compreender, porque está bem tranquilo. Vamos lá. Se todos os lados têm mesma medida, o triângulo é chamado equilátero. Então, tenho aqui para vocês um triângulo cujas medidas de todos os lados é igual a x. Então, esse é um triângulo equilátero. Se possui dois lados com medidas iguais, o triângulo é chamado isósceles, indicado de rosa para vocês. Então, dois lados iguais, eu vou indicar dois lados com a letra x e um com a letra y, que ele é o diferente. E se todos os lados têm medidas diferentes, ou seja, nenhum deles é igual ao outro, o triângulo é chamado escaleno, indicado aqui para vocês de azul, com um triângulo cujos lados medem x, y e z. Agora você deve relacionar as figuras que tem na questão com essas classificações. Questão 10, a última. Um terreno rural possui 3 casas, conforme ilustrado abaixo. Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma medida de distância dos pontos marcados, A, B e C. Marque um ponto P no desenho abaixo para identificar onde deve ser construído o poço. Essa questão ela é bastante interessante. Ela pede para que você utilize uma propriedade matemática para resolvê-la. E o próprio PET traz na página 25 um texto explicando que propriedade é essa e como você deve construir. Vem falando a respeito do circuncentro de um triângulo, que utiliza a interceptação das mediatrizes. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês, ao modo PowerPoint, como você deve construir este circuncentro, que é o encontro das mediatrizes de um triângulo. Bom, primeiro passo na questão, você deve ligar os pontos da figura e você vai observar que vai formar um triângulo semelhante a este.
Depois que você ligar os pontos, tiver o seu triângulo construído, utilizando a régua, você vai realizar a medida da distância entre os pontos, tá? Então, você vai fazer a medição e anotar estes valores. Depois, você deve pegar essas medidas que você anotou e calcular a metade de cada um deles, ou seja, dividir por 2. Depois que você dividir por 2, você deve marcar esse valor nos lados do triângulo. Por exemplo, se o lado AB teve 9 centímetros, a metade de 9 é 4,5. Então, você vai marcar 4,5 no lado AB. E assim nos outros 3 lados. Você vai marcar a metade daquele lado e marcar um ponto neles. Depois que você marcou os pontos, você deve construir retas perpendiculares ao lado do triângulo, passando pelos pontos médios. Ou seja, construir retas que passem por cada um dos pontos médios que você marcou, formando um ângulo de 90 graus com o lado do triângulo. Tá? Então, você pode utilizar um transferidor para te ajudar. A régua mesmo também ajuda, tá? Desde que forme 90 graus com o lado do triângulo, tranquilo? E aí você vai marcar o ponto em que essas 3 retas se encontram. Este vai ser o circuncentro do triângulo e também vai ser o local em que o poço deve ser construído. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.